Oi, Bê. Oi, Gu. Vou esperar um pouquinho e daí já te chamo. Bom, vamos lá. Obrigada, Bê. Oi, Gu. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, Mar. Você Ah, tá então. adiantadinha, né? Não sei, no meu celular tá no horário. Santa Catarina tá um pouquinho adiantado, então, aqui. São Paulo ainda falta 3 minutos para as 8. Sério? Pô, então vamos ficar aqui matando um tempo, vai que o pessoal chega daí às 8. O meu Às 8 de São celular já... Paulo? É, às 8 de São Paulo. No meu celular aqui de Floripa, e o pior é que o telefone é o horário da TIM. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Quem está chegando, vamos aguardar só mais uns minutinhos para a gente começar. Oi, A gente, co- Rafa, boa noite. a gente combinou a camiseta sem querer, Mar? É, pois é, acho que tem um propósito, né? É verdade. Olá, Liz, Vitor, Aimee, sejam bem-vindos. Vai me avisando aí quando der 8 horas. Oi, Marileia. Não vou ficar responsável por esse lance de horário, não. Só para a gente esperar dar mais uns minutinhos para começar. Olá, Rose, Leandro, sejam bem-vindos. Vamos lá. 8 horas. 8 horas. Então vamos começar com quem já está aqui. Olha Pessoal, lá, viu? ó, Faltam 2 minutos, faltam tá 2 vendo? minutos. Meu Deus. Oi, Vitor. O tema da live é sobre machismo e suicídio, né? Quais são as aproximações desses dois temas? Oi, Dido. Seja bem-vindo. Vamos lá. Eu vou aguardar mais uns 2 minutinhos aí. O povo vai avisar que horas que é 8 horas. Ô, Mar, tem um esqueminha É. para fixar aí o tema. Deixar o tema fixado embaixo. Ixi, isso eu não Você sei, Gu. vai, Pense... você vai É. escrever como se fosse uma mensagem e daí vai ter um alfinetezinho. Daí você clica no alfinete e ela vai ficar fixada ali. Ih, mas não apare... Eu tenho que escrever primeiro? É, escreve umas palavrinhas aí só pra você ver. Aqui Vamos ver. também a gente ensina, né? Pois é, tu sabe que tu é o mais experiente em live aqui, né? Ai, que viagem esse papo de experiente em live. Mas é hora. Vamos ver se vai aparecer. Mas não tá aparecendo certinha pra mim, não. Só publicar. Então, publica. Aí vê se não aparece depois. Se não aparecer também, é isso. Grande Helder, você por aqui. Prazer você aí, Helder. Então vamos ver se vai. Vou publicar. Publiquei, mas não sei se. Até minha mãe já entrou. Ah, minha mãe também já tá aí. Então a gente Bom, pode começar, né? Se as mães estão presentes. vamos começar então. Acho que já tá no horário. O pessoal vai chegando, vai se inteirando aí do assunto. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje essa live, ela é para marcar o final da nossa série, né? Que nós fizemos uma série especial sobre
o Setembro Amarelo. Inclusive, setembro já acabou, mas o debate sobre suicídio não pode parar, né? Então, a gente está adentrando aí outubro com essa temática e finalizando com essa live. Para quem, né, já nos conhece um pouquinho, sabe que o Gu faz parte da Alicerce, eu faço parte da Alicerce. O Gu tem uma experiência bacana aí já com esse tema da morte, né? Ele trabalha com isso já há algum tempo, trabalha com essas questões do machismo também, né? Então, a gente quis fazer esse bate-papo em casa dessa vez, né? Para aproveitar também o material humano que nós temos aqui na Alicerce, que é muito bom. E eu também com a minha experiência um pouquinho na temática do bullying, né, que relaciona com essas questões do suicídio e também com algumas características do machismo. Então a gente achou que seria uma conversa interessante, né, que a gente teria algumas coisas aí para agregar e espero que vocês gostem, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Que a gente vai respondendo na medida do possível. Gu, queres falar alguma coisa de abertura ou já vamos começar? Não, mas eu acho que para começar a gente pode só dar uma reforçada na importância de falar um pouquinho sobre o suicídio, né? Porque o suicídio não é meu primeiro tema de pesquisa, né? Meu tema principal é a questão da morte, mas a gente costuma dizer que se a morte é um tabu, o suicídio é um tabu duplo, né? E eu acho que são temas pouco falados que precisam ser ditos. E a gente ainda é momento de falarmos sobre o suicídio, né? Não é porque mudou o mês que muda a discussão. Isso. Não, e é muito importante, principalmente porque a Alicerce, né, ela tem todo esse enfoque voltado para as crianças e para os adolescentes. E se esse já é um tema tabu entre os adultos, né, imagina em relação às crianças e aos adolescentes. Mas é algo que a gente precisa estar falando e trabalhando, porque, como a gente já apresentou, né, para quem ainda não leu os nossos textos da semana, né, nas duas últimas semanas a gente publicou diversos textos, trazendo um pouquinho mais de conteúdo sobre esse tema. E a gente sabe que não falar sobre suicídio não tem feito com que os números diminuíssem, né? Muito pelo contrário. Então, falar sobre suicídio é uma das formas de prevenção. E por isso que a gente decidiu abordar esse tema e que a gente consiga aí trazer um pouquinho mais de informação, né? E abrir um pouco, ultrapassar esses paradigmas, né? Como o Gu falou, da questão de ser um tabu. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre isso e se vocês tiverem dúvidas e perguntas, fiquem à vontade. Bom, então, só para a gente começar, que o que eu achei interessante trazer para contextualizar no início dessa conversa é que a gente fala sobre a questão do machismo, do feminismo. A gente usa muito esses termos, né, masculino, feminino, e acho que gera muita confusão ainda para algumas pessoas entenderem o que é gênero, o que a gente fala, né, de identidade de gênero, entender esses conceitos, né? Então, eu sou bem rápido, bem básico, né? Até eu só vou passar uma ideia para que fique um pouco mais claro, para que a gente possa, então, adentrar nessa questão do machismo. Para quem não entende ainda muito bem essas diferentes nomenclaturas, né? A gente tem 3 nomenclaturas principais para falar sobre 3 questões principais para falar sobre a identidade do indivíduo, né? Então, a gente tem o sexo biológico, que é o que determina se é homem ou se é mulher, né? Biologicamente. Nós temos orientação sexual, que é uma outra coisa, né? Que aí a gente pode entrar em diversos debates, mas o que a gente tem principalmente é homossexual, heterossexual, bissexual, né? E aí tem as suas variações dentro dessas nomenclaturas todas. E nós temos, então, o gênero, que tem a ver com as questões sociais. É uma questão, é um termo de uma produção social do que se espera de homens, o que se espera de
mulheres, né? E nesse meio a gente também tem os andrógenos, que seriam essa mistura entre o masculino e o feminino. A gente sabe que hoje esse debate ele é bem amplo, né? Existem já diversas nomenclaturas para tratar sobre isso, mas só para a gente entender que o que a gente fala que é masculino é uma construção social que se espera do homem, né? Assim como aquilo que é feminino é uma construção social que se espera de uma mulher. Tá? Isso não tem nada a ver com o sexo biológico, com a orientação social, com a orientação sexual. E sim é uma construção social. Então, por que eu estou falando nisso? Porque a gente vai falar, quando a gente fala de machismo, a gente automaticamente liga esse termo ao masculino, né? E a gente precisa entender o que é esse masculino, né? O que é que se espera dos homens nessa nossa sociedade. E aí que eu entro com a primeira questão para o Gu, que eu vou trazer para ele, que é para ele me dizer, né, na perspectiva dele, enquanto homem também, porque eu acho isso interessante, né? Um homem falar sobre machismo. O que é machismo? Então, na verdade, apesar de ser homem, eu acho que eu posso dizer que eu sou privilegiado nesse sentido, né? Porque quando você fala da questão do gênero, né, que ele tem a questão relacionada com o social, né, com o que se espera de um homem ou o que se espera de uma mulher, aí eu falo que eu tenho sorte porque meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 4 anos, eu fui criado pela minha mãe, né? E depois disso, eu acredito que as minhas graduações elas foram muito significativas nesse processo também, porque eu fiz 2 graduações que era predominantemente mulheres na sala, né? Então, a naturologia e a pedagogia eram cursos que só tinham mulheres. As especializações de saúde mental e de acupuntura, mesma coisa, né? Então, eu tinha a demanda social do que era ou do que deveria ser um homem muito mais quando eu estava fora dos lugares que eu frequentava de verdade, né? Então, com os amigos que eu saía, as pessoas que eu morava, não necessariamente nos lugares que eu gastava mais tempo, né? Então, era essa mistura, né? Ao mesmo tempo que eu convivia com muitas mulheres, eu ouvia muitas coisas sobre como deveria ser um homem, né? Então, no futebol, né, nas bandas que eu tive, ali eram os lugares que tinham mais homens, né? E ali era onde parecia que tinha algo determinante para ser homem, né? Mas eu acredito que o que acaba sendo decisivo, né, para eu começar a entender um pouco mais e me interessar um pouco mais sobre as questões relacionadas ao machismo era perceber, né, nesses ambientes que eu frequentava que tinham muitas mulheres, que os medos, as coisas que elas discutiam, que elas poderiam ou não deveriam, ou precisavam fazer, como deveria ser feito, era totalmente diferente do ambiente onde eu estava com os homens, né? Não era uma mesma preocupação. E isso começou a me incomodar muito, né? E foi aonde eu comecei a pensar assim, poxa, alguma coisa não está certa nesse meio. E a gente sabe que essa discussão sobre o machismo, né, e a masculinidade, ou as masculinidades, é algo bastante recente, né? Só que pensando na sua pergunta especificamente, né, a gente precisa compreender que o machismo é uma condição social e estrutural, né? A gente pode comparar muito o machismo ao racismo, né, que também é uma questão estrutural. E quando a gente fala de estrutural, a gente está querendo dizer que não é a minha família, não é a sua família, não sou eu, não é você, né? Somos todos nós, frutos dessa construção. E essa construção é social porque ela se dá num contexto histórico. A gente pode pensar nos homens das cavernas, né? Como era a organização deles, né? O homem saía para caçar e a mulher ficava ali em casa, né?
E aí a gente pode trazer um pouco mais para um tempo contemporâneo. Vamos pensar no mais próximo da gente, vamos pensar em século XX e vamos pensar na guerra, né? As guerras que a gente teve. Quem foi para as guerras? Os homens. Quando esses homens retornam para as casas, quem sai para trabalhar? Os homens, né? Então é algo estrutural na nossa sociedade, né? Independente do tempo que a gente lida, é uma construção de que o homem tem um papel específico de sustentar, de sair da casa, enquanto a mulher tem um outro papel, que é ficar em casa, é cuidar dos filhos, né? É fazer as coisas que são relacionadas com o lar. Então, o machismo é isso, né? O machismo é aquilo que parece que de alguma forma nos engessa e nos coloca numa forma de, para ser homem eu preciso ser desse jeito e para ser mulher eu preciso ser desse outro jeito, né? Uhum. E a gente sabe que isso de alguma forma vem mudando socialmente, né? Eu acho que pensando em experiências que você falou, eu acho que uma outra coisa bastante determinante que eu lembro da minha adolescência, e aí adolescência eu vou falar da década de 90, era a questão dos brincos, né? Os meninos começaram a usar brinco, quer dizer, começaram não, né? Mas é uma moda que voltou. Uhum. E tinha um jeito específico, o brinco não podia ser na orelha direita, tinha que ser só na orelha esquerda, né? Então, e se você, dependendo do brinco que você colocasse, você não era mais homem, né? Então, essas questões, elas vão transformando o nosso contexto, né? E a gente sabe que hoje muita coisa foi desconstruída, apesar da gente ainda ter as questões de azul é de homem, rosa é de mulher, numa loja de brinquedo para crianças, a primeira pergunta que faz é menino ou menina? Né? E aí você tem a ala dos meninos, você tem a ala das meninas, né? Aí você vira e fala, é uma criança de 4 anos. A vendedora nem sabe o que fazer, né? Então, assim, é um processo estrutural, mas que de alguma forma vem tentando, né? A gente vem buscando desconstruir ele de alguma forma. Uhum. Não, e eu acho que tu tocou em alguns pontos bem importantes, Gu, que como tu disse, né, esse debate ele é um debate recente, e isso se deve também muito à luta feminista, né? E eu sempre falo, até nas minhas aulas, sobre a importância do feminismo. Porque o feminismo, às vezes, as pessoas pensam que é algo das mulheres, né? E, na verdade, o feminismo é para todos, né? Porque o feminismo é que está também abrindo portas para se discutir essas questões dos homens tão importantes, né? E eu acho que todo mundo ganha com isso. A gente sabe que a luta, no caso das mulheres começaram essa luta, né, pela opressão sofrida, como tu falou, de décadas, anos, milhares de anos, com essa estrutura, né, esse machismo estrutural que existe. E essa luta feminista, ela veio para romper isso, mas todo mundo ganha com isso, né? E às vezes eu falo para os meus alunos um exemplo que talvez eles não pensem, né? Mas, por exemplo, eu questiono eles. Vocês já pararam para pensar que quando vocês são... Eu dou aula num curso de educação física, né? E o curso de educação física, tem desde a educação infantil até o ensino médio. E aí eu falo, bom, vocês já pensaram que talvez vocês não vão conseguir um emprego na educação infantil porque os pais não querem que um professor leve o filho no banheiro? Uhum. As pessoas têm medo disso. Por que que a gente tem medo disso? Que os filhinhos, ou né, que não pode acompanhar no banheiro. Porque existe todo esse contexto de que a questão do abuso, da agressividade, da violência, que está relacionado ao sexo masculino. Né? Como tu falou, desde a época das cavernas e desde esses contextos que a gente tem da guerra, né? Então, a agressividade é uma característica masculina que se espera dos homens, enquanto a passividade é uma característica que se espera das mulheres. E aí, entre outras coisas, né, que se esperam de homens e mulheres, mas essa questão, eu sempre tento trazer que essa é uma luta de todos, né? Porque se a gente hoje também percebe gerações de pais diferentes, né? Porque, por exemplo,
como tu falou, o homem, ele era o provedor da casa. Então, ele não tinha aquela coisa de poder demonstrar o seu sentimento, a sua fragilidade, o seu amor pelo seu filho, né? Porque isso era o papel da mãe. O homem era o provedor, enquanto a mãe é que dava o afeto. E querendo ou não, as discussões feministas, né, a luta feminista, ela também deu essa abertura, né, de permitir que os pais se aproximassem, né, dos seus filhos, que exercessem de fato a sua paternidade. A gente sabe que ainda estamos longe do ideal, mas a gente já percebe uma mudança de uma geração para outra, né, em relação a essa demonstração de afeto dos homens e tudo mais. Então, eu acho que isso é bem importante. E um outro aspecto que eu queria pontuar é que, infelizmente, né, como tu colocou, isso é uma questão estrutural, e desde de cedo nós vamos tendo reforços desses estereótipos, né? Então, como tu colocou, a loja de brinquedo, o chá revelação, já começa no chá revelação, né? Quem é menino ou menina? E aí o azul é menino, o rosa é menina. E esses estereótipos, eles vão sendo reforçados desde a infância, né? E isso começa na família, depois é reforçado dentro do ambiente escolar, né? E depois, como tu falou, nos grupos sociais em que você convive, né? E como tu disse, você foi um homem privilegiado porque sempre esteve muito voltado de mulheres. Mas quando você não estava, você também tinha essa indução a esse estereótipo, a esse reforço de estereótipo masculino, né? Do que se espera de um homem. E aí, existem muitas questões que a gente pode abordar e que a gente começa a ver dentro da escola. E que é o ponto principal, né, que eu gostaria de trazer, que é como as crianças se comportam dentro da escola e como a gente reforça esse estereótipo machista, né? Então, principalmente quando as crianças são pequenas, elas ainda não têm tanta essa diferenciação, elas não têm ainda muita noção. Elas trazem algumas informações de casa, né? Mas daqui a pouco começa aquela coisa de que não pode brincar com as meninas, ou o menino mais agressivo do que as meninas, o menino tem que saber praticar um esporte, né? Ele tem que saber, se ele não sabe praticar um esporte, isso já começa a ser relacionado com a sua masculinidade, né? Então, os esportes de força, principalmente, de velocidade, agilidade, que demonstram uma superação de alguma forma, né? Isso é uma coisa que a própria escola, e eu, enquanto professora de educação física, penso muito sobre isso, né? O quanto muitas vezes nós, professores de educação física, reforçamos esse estereótipo machista, né? Dentro do ambiente escolar, né? Do que é menina e do que é de menino. O próprio tratamento que se dá quando é uma menina e quando é um menino. E aí eu trago essa questão para o tema que eu trabalho principalmente, que é o bullying, né? E começo a relacionar com isso. Então, quando a gente pega os dados de bullying, a gente vê que em todos os papéis de participação do bullying, seja vítima, agressor, espectador, enfim, todos os papéis, os meninos estão mais envolvidos do que as meninas. Em todos os papéis. Sempre que a gente fala de bullying, os meninos estão mais envolvidos. Quando a gente vai falar dos tipos de bullying, normalmente o bullying físico está mais atrelado aos meninos do que às meninas, que é aquela questão de mostrar essa agressividade, né? E aí existe essa questão da masculinidade, que o que eu acho muito interessante também quando a gente analisa é que os agressores, por exemplo, do bullying, que geralmente são os que mais demonstram essas características do machismo, né? Essa imposição do machismo, são aqueles que têm mais relações amorosas com o sexo oposto, são geralmente os líderes. Ou seja, a gente percebe o quanto a sociedade, e aí a sociedade dentro do ambiente escolar, né? Porque eu sempre digo que a escola é uma reprodução da sociedade, na verdade, né? Uma mini sociedade, valoriza esses comportamentos machistas, né? Esse comportamento relacionado ao machismo.
E por isso que é tão difícil a gente trabalhar com um menino, por exemplo, que é adolescente, que é um agressor do bullying, e dizer que o que ele faz é errado. Porque ele só recebe reforços positivos em relação àquilo. E aquilo é como se fosse um reforço da sua masculinidade, né? E aí a gente vê que a questão também da vítima, né? Porque quando a menina sofre bullying, o que o pai fala? Ah, eu vou lá na escola, porque não podem fazer isso com a minha menininha, com a minha princesinha, como é que pode? Não pode fazer isso. Aí se o menino conta pro pai que ele só está sofrendo bullying na escola, mas como assim? Tu não vai fazer nada, tu não vai reagir, isso é coisa de bichinha, isso aí não pode chorar, não pode. E aí, a partir do momento que a criança demonstra sua fragilidade pela primeira vez, seja para um pai, uma mãe, ou para um professor, e ele recebe essas respostas, ele nunca mais se abre para falar sobre essa dor, sobre esse sofrimento, né? E aí tem duas situações. Ou ele começa realmente a ter as características da vítima, né? Como baixa autoestima, depressão, e fica guardando isso, que pode levar a um dos principais uma das principais consequências, que seria o suicídio, né? Que o suicídio pelo bullying é uma das principais causas de morte entre jovens e adolescentes. Ou ele também pode se tornar uma vítima agressora, que é aquela que, bom, então, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou reagir com violência, eu vou começar a exercer a violência com outras pessoas para ver se eu aumento o meu status. E as vítimas agressoras são aquelas que mais têm fatores de risco associados. Então, a gente percebe que, mesmo em situações de bullying, e aí dentro da escola, e depois eu quero que tu fale isso, né, como tu relaciona isso com a vida adulta, mas o que a gente percebe é que os meninos, eles têm menos suporte social do que as meninas, nesse sentido. Porque a menina, ela tem o grupo de amigas, né, que ela pode desabafar, que ela vai apoiar, ela tem a família, ela tem os professores, enquanto os meninos não têm. Os meninos só têm aquela resposta de que ele tem que reagir, de que ele senão, né, fala da orientação sexual, enfim. E aí a gente percebe que o homem, desde cedo, ele não tem esse suporte social para expressar as suas emoções, né? E aí que eu entro, né, na minha questão de como isso reverbera na idade adulta, né, Gu? E aí você levanta várias questões, né, Má? Acho que dá para citar um exemplo. Eu lembro num estágio na educação infantil, na pedagogia, tem o dia do brinquedo, né? E nesse dia, cada criança leva o que acha interessante para brincar e todos brincam juntos. E aí uma menina levou um kit de maquiagem, né? E aí todo mundo achou interessante e todo mundo quis brincar, inclusive os meninos, né? E os meninos se maquiaram. E aí foi a surpresa quando um pai, o que é raro também, decide buscar o filho lá e dar um show, né? Porque como assim o filho dele tá maquiado, né? Como isso? Como o homem tá maquiado, né? E aí a gente reforça diversas questões, né? Ele não pode ficar maquiado porque ele vai ser um bichinha, né? Aí a gente já entra no lado da homofobia, né? Além de uma questão relacionada do machismo. E é exatamente isso que acontece, né? Nós, como homens, a gente vai ficando cada vez mais minado, né? E você começou a sua fala falando sobre a questão do feminismo, né? E não adianta a gente lutar pelo feminismo, né? Falar que a mulher tem que ter direitos, que tem que ter espaço, se a gente não muda os homens, né? Mas isso também não é um problema e não é uma função da mulher, entende? Então, por isso que a gente também tem grupos de homens, né, para discutir sobre isso. Mas o fato é, a gente vai sendo minado de diversos estereótipos, né, do que é ser homem. Então, homem não pode chorar, homem tem que ser forte, você tem que crescer e cuidar da sua família, você tem que ser o provedor dessa família, você não pode ser um viadinho, você tem que fazer um esporte e ser bom nesse esporte. Geralmente o esporte é o futebol, né? É um esporte que vai envolver de alguma forma alguma agressividade. E isso tudo vai minando
a essa ideia do que é ser homem. E junto com isso, a gente não tem espaço num grupo entre homens para falar aquilo que a gente sente, aquilo que me faz mal, aquilo que me afeta de diversas formas. Eu não tenho um espaço para falar sobre as minhas fragilidades, né? E isso vem desde a adolescência. Né? A adolescência, a graça dos homens é sacanear um ao outro, né? Sacanear as meninas. O negócio é fazer a zoeira. Né? Então a gente nunca tem um espaço para falar daquilo que nos afeta, como você disse, que as meninas têm um grupo para falar sobre isso. Né? E aí, consequentemente, a gente vai crescendo dessa forma e cada vez com uma casca mais grossa, né? Ah, eu não preciso de ajuda, eu não preciso buscar, sei lá, uma terapia, eu não preciso falar o que eu sinto, eu vou encascando, né? Só que tudo que a gente vai enchendo, uma hora transborda, né? E aí é onde a gente chega nessa questão tão delicada que é o suicídio, né? É a partir desse momento, né, a partir e eu gosto de dizer, né, você falou, a escola é uma mini sociedade, né, e eu gosto também de pensar nisso e gosto de dizer que, independente do setor da vida que a gente está quando adulto, a educação que a gente tem desde a infância, ela é fundamental para aquilo que a gente se transforma como adulto, né. Então, ontem mesmo eu estava falando sobre morte, numa palestra para Estácio de Sá lá em Campo Grande, e era para um curso da saúde, da enfermagem. Só que a palestra toda eu falei sobre a educação, né? Então, e aí a galera meio que achando um pouco estranho, mas a grande questão é, se a gente tem dificuldade para falar o que a gente sente, o que nos afeta, se a gente tem dificuldade para falar sobre o ódio, a tristeza, o amor, a depressão, isso vai criando uma casca que vai reverberar na vida adulta. Então, tem diversos assuntos que eu não vou tratar na vida adulta. Então, eu não vou falar sobre morte. Né? Então, consequentemente, eu não vou querer pensar e falar sobre suicídio. E o homem, quando se mina com essas questões de não falar aquilo que sente, aquilo que vai expressar, que precisa expressar de alguma forma, a única forma que acontece é ele estourar. Né? E tem diversas formas de estourar. Ele pode descontar isso sendo um cara violento dentro de casa, ele pode descontar isso sendo uma pessoa que vai abusar de álcool e outras drogas, ele é uma pessoa que pode estourar isso em desenvolver alguma questão, alguma doença psicossomática, pode ser alguma doença emocional, e a gente sabe que o último fator e o mais delicado é o suicídio, né? E então aquilo que a gente vai construindo desde a infância é o que de alguma forma vai reverberar na vida adulta, né? E os números mostram isso, né? Os números mostram que o número de suicídio entre homens é 3 vezes maior do que entre as mulheres. Ao mesmo tempo, a gente não pode desmerecer a quantidade e o número de suicídios que acontecem entre mulheres. Um outro dado interessante também para falar sobre essa questão de suicídio entre homens, por já ter essa formação, né, essa forma machista de estar na vida, geralmente as tentativas de suicídio entre os homens são de formas mais violentas do que as tentativas de suicídio com as mulheres, né? E isso também reflete num maior, entre aspas, sucesso dessas tentativas, né? Então, para a gente ter uma noção, né, a violência que é imposta ao homem por diversas maneiras, ela reflete até mesmo no último momento, que é a forma com que ele vai tirar a própria vida. Né? Então, enfim, os homens, nós não somos vítimas, né? No sentido de o machismo, ele é um processo que faz tanto mulher quanto homem como vítima, mas a mulher é a grande vítima do machismo. Mas, ao mesmo tempo, isso reflete em nós em outras formas, né? E a gente pode contabilizar isso nas questões relacionadas ao suicídio. Não, com certeza, Gu. A gente sabe, né, o quanto o machismo... até esses dias eu li sobre... Uma amiga minha fez um post falando sobre... não existe mulher machista.
mesmo a mulher que reforça o preconceito, né, que reforça o machismo por essa questão estrutural que a gente sabe que existe, né, a mulher ela não é machista porque ela não se privilegia do machismo. O machismo sempre é em favor do homem, né, e não em favor da mulher. Então, mesmo quando a gente vê uma mulher tendo alguma fala que parece ser machista, na verdade, ela é o reflexo dessa sociedade estrutural machista, né? Até porque a gente sabe, por exemplo, os índices de feminicídio, né, que a gente tem aqui no Brasil e que com a pandemia, né, a violência contra a mulher se intensificou muito mais por os homens estarem em casa, enfim. Mas essa questão que tu falou, até da forma como os homens cometem suicídio, está muito relacionada à questão da agressividade, né? Que se espera sempre que o homem seja agressivo, né? Então, em todas as situações, a gente entende a agressividade como uma característica masculina. E por isso que até muitas vezes, quando a gente tem uma mulher mais agressiva, vamos trazer, por exemplo, para o ambiente de trabalho, né, que às vezes em determinadas áreas dominadas por homens, né, quando a mulher ela consegue entrar quando ela adota uma postura masculina de agressividade, né, de imposição, aí ela começa a ser bem vista dentro daquele ambiente ou consegue ocupar algum cargo porque ela assumiu características predominantemente masculinas, né, como a agressividade. E o outro ponto que tu trouxe que eu acho que é muito importante os homens, obviamente, eles não são vítimas, né? Eles se privilegiam desse machismo em várias esferas, mas existe também o outro lado, né? Que, como a gente fala, o machismo também está matando os homens. Por esse ponto do suicídio, que eu acho que é o ponto chave, né? Pela questão de não conseguir externalizar as suas emoções, não ter com quem se abrir, né, não ter um grupo, uma rede de apoio para falar do seu sofrimento, enfim. Até a questão, né, se tem algum relacionamento amoroso que não vai bem, que está triste, a solução é ir ficar com outras mulheres, mostrar a sua masculinidade. Esses são os conselhos dos amigos, né? Vai esquecer, vai beber, não tem uma forma de externar isso. E isso se reflete na saúde também de outras maneiras, né? Por que os homens buscam menos ir ao médico do que as mulheres? Né? Porque é como se fosse uma demonstração de fragilidade, né? Buscar ir ao médico. Por que os homens se expõem a mais riscos, né? Seja no trânsito, por exemplo, né? Tem muitos mais homens morrendo em acidente de trânsito do que mulheres. Se tu pega os números de homicídio, mesma coisa. E todos esses pontos, se a gente for estudar lá na fonte, né, começa justamente desse machismo estrutural, né, do homem ter essas características que o levam a se matar tanto através do suicídio propriamente falado, como de outras formas, né, que seria um suicídio involuntário, né, como as questões da violência, do trânsito, de não cuidar da sua própria saúde. Então, é importante que os homens comecem a ter consciência disso, porque é bem como você falou, né? Não é um papel da mulher mostrar para os homens que não é bom ser machista, mas é que eles têm que mudar. Na verdade, tem que partir dos próprios homens, né? Essa questão. E um ponto também que é interessante a gente trazer agora para o lado da escola, né? Quando a gente observa aqueles atentados que ocorrem dentro do ambiente escolar, né? Que Estados Unidos mesmo aconteceram muitos, né? E a gente já teve alguns casos aqui no Brasil também. E geralmente, quando a gente pega a história da pessoa, né, que fez o atentado, geralmente está associado a uma situação de bullying vivenciada dentro do ambiente escolar, que não se teve um apoio, né, social, um suporte para aquela criança, para aquele adolescente. E aí eu entro num ponto que eu queria até, né, falar contigo, já que tu é o especialista no tema da morte, né? Como tratar o suicídio com as crianças, né? Porque esse é um tema bastante delicado e que pode acontecer tanto
com os familiares de uma criança, mas pode acontecer entre um colega de escola, né? E aí, como trabalhar também essas questões com as crianças e os adolescentes no ambiente escolar? Uhum. Então, mas é interessante a gente pensar, né? É aquilo que eu falei no começo. Se a morte já é um tabu, o suicídio é um duplo tabu, né? Então, eu costumo dizer, as pessoas gostam de dicas, né? Ah, dá uma dica, tipo uma receita, né? Primeiro que não Uhum. tem uma receita, né? Depende muito de como você... Quem é você na vida dessa criança, né? É o primeiro ponto. Você é a mãe, você é o pai, você é a avó, você é a tia. Quem você é, né, nesse vínculo? Aí eu acho que o segundo grande ponto é a gente não tem e não existe uma forma de esconder as coisas das crianças, né? A gente subestima demais as crianças e elas são muito mais rápidas do que a gente pode imaginar. Então, às vezes vai vir essa pergunta, ué, mas como meu tio se matou? E Uhum. a mãe, o pai nem sabe que ele está entendendo e está ouvindo aquilo, mas ele ouviu a conversa da mãe com alguém no telefone em algum momento. Então a gente subestima isso, né? E eu costumo dizer que a melhor forma da gente explicar alguma coisa para uma criança é falar da forma que a gente, como adulto, entende aquilo, né? Então, não adianta você fantasiar, não adianta você inventar a história, né? A clássica, quando morre alguém, a clássica virou uma estrela no céu. Você pode causar uma frustração gigante nessa criança e ela vai achar que olhando para o céu ela vai estar vendo um monte de gente morta, né? Quando na verdade não é isso. E quando a gente fala especificamente do suicídio, é um pouco mais delicado, porque aí eu costumo dizer que a gente entra na vida propriamente dita, né? Numa tentativa de mostrar para as crianças que não existe maldade no mundo, né? Que o mundo é belo, que o mundo é bom, né? A gente esconde as coisas ruins que existem no mundo, né? E isso é a pior coisa que a gente faz, né? Porque em algum momento essa criança vai descobrir, e melhor que seja por você, que é uma figura que tem um vínculo com essa criança, né? E aí, partindo para um lado um pouco mais filosófico, né, que é a minha formação, diversos filósofos já vão falar, a vida é sofrimento, né? A vida tem sofrimento, a vida tem dor, a vida tem tristeza. Isso não significa que a gente precisa desistir da vida, mas a gente tem que mostrar isso também, né? E quando a gente fala do suicídio, a gente sabe que o suicídio é uma morte que é multifatorial, né? Então está relacionada com as questões de álcool e drogas, está relacionada com as questões de saúde mental, está relacionada com questões econômicas, sociais, enfim. Até na própria Alicerce a gente já fez postagem falando sobre isso, né? Então é um momento de sentar com aquela criança e explicar um pouco sobre a vida para ela, né? Ó, seu tio, seu primo, seu irmão, alguém, né, cometeu um suicídio porque ele não estava mais suportando viver socialmente daquela forma, economicamente ele não estava bem, né? E aí eu volto, né? Não subestima a criança e acha que ela não vai entender. Fala da forma que é mesmo, né? E essa vai ser a melhor forma da gente mostrar, ó, a vida tem as dificuldades, mas a gente tem diversos caminhos para conseguir superar essas dificuldades, né? Então vamos junto, né? A gente pode fazer isso junto. Então ser sincero é a melhor forma de você dar essa notícia, de você falar sobre o assunto. Até mesmo porque você pode ferir a confiança dessa criança. E aí uma confiança ferida ferrou, né? É aquele esquema, Uhum. né? Ah, mas você falou que eu nunca ia sofrer, eu nunca ia sentir dor, e o dia que ela sente dor, ela vai lembrar disso. E ela vai falar, poxa, a pessoa que eu mais confio falou que isso nunca ia acontecer e está acontecendo, então, na verdade, é um desserviço educacional que a gente acaba fazendo, tentando Uhum. omitir ou mentir sobre essa situação, né? Não, bem interessante, e até porque eu tenho uma coisa que eu coloco também sempre, que essa questão de falar de subestimar as crianças, né? E uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras sobre bullying, né? Que as pessoas falam, a criança não tem maldade, criança não tem maldade. E aí a gente vê, eu falo, não é bem assim, né? A gente sabe que
eu sempre coloco que, até por estudar o bullying e ver as coisas que a gente vê, né? Talvez a criança ela não sabe a gravidade das coisas que ela faz, mas ela sabe quando ela quer atingir o outro de alguma maneira, quando ela quer ferir, quando ela quer magoar o outro, né? Então, esses discursos que tu falou assim, como tu falou, não existe sofrimento, o mundo é belo, ou as crianças não têm maldade, as coisas não são assim, né? E eu acho que a gente precisa, de fato, começar a ser mais honesto com as crianças, né? E saber como trabalhar isso. E eu acho que a escola também tem um papel fundamental, né? Porque, por exemplo, numa escola onde acontece um atentado como esse, né? De alguma situação que entrou atirando, matou as crianças, matou o professor. Como lidar, né, com essa situação dentro do ambiente escolar? E aí, obviamente, né, a gente sabe da importância da questão dos psicólogos, do acompanhamento que é feito com essas crianças, né? Até a nossa psicóloga Betina estava aqui também nos assistindo, então, né, reforçando aí a importância, né, desse trabalho. Mas a grande questão que eu vejo também é que os professores também não estão preparados para lidar com isso, né? Então, assim, os pais, os adultos, como tu falou, não falam também com os seus filhos sobre o assunto, porque é um tabu, e teoricamente são pessoas que teriam um maior vínculo para lidar com isso, mas ao mesmo tempo a escola também não está preparada para falar sobre isso, né? Porque os professores, na verdade, são adultos que não estão preparados para falar sobre esse tema, né? E aí, quando se deparam com uma situação como essa, e principalmente em situações que acontecem com crianças e adolescentes, né, nessas situações de bullying e acontece o suicídio, geralmente todo mundo fica, nossa, mas eu não percebi nada, eu não vi, não sabia que estava acontecendo, e aí fica aquela questão e ninguém quer tocar no assunto, porque no final das contas todo mundo se sente meio culpado, mas também não quer assumir essa responsabilidade, né? Então, acho que a gente precisa falar mais, né? E por isso a importância da gente estar trazendo esse debate, porque se a gente não sabe, a gente precisa buscar esse conhecimento, né? De como falar sobre isso com as crianças e adolescentes, seja em casa ou seja na escola, né? Enquanto professores também, porque talvez nós vamos ser as referências para aquelas crianças também, nós vamos ser esse vínculo, né? Essa abertura. E eles vão nos questionar da mesma maneira. Na verdade, a grande dificuldade, né, e aí eu vou até entrar na área da Betina, hein? Mas o Freud, ele tem um livro que chama Totem e Tabu, né? E aí ele vai explicar nesse livro, é um livro fininho, ele não é dos mais difíceis de entender, e ele vai explicar ali a construção, a história de como a morte é vista como um tabu, né? De como é essa construção. E na minha pesquisa de doutorado, que eu vou falar um pouco sobre a questão da discussão da morte na escola, né? É onde eu entrevisto crianças para saber o que elas entendem como vida e o que elas entendem como morte. Eu trago diversas referências ali que os pesquisadores vão atrás dos professores e os professores assumem, né? Eu não sei como discutir esse tema na sala, eu não sei como falar sobre isso, né? E aí é muito fácil, né? A gente vê os casos, como você falou, né? Da pessoa que entra na escola e mata todo mundo, que já teve no Brasil, mas a gente vê bastante nos Estados Unidos. E aí é muito fácil a gente pegar e jogar a culpa nos jogos de videogame, né? Quando o buraco é 1000 vezes mais embaixo, né? O buraco ele está muito mais relacionado com uma questão social, né? Olha o caminho que a gente traçou para chegar nisso, né? A gente veio falando de machismo, a gente veio falando de uma questão estrutural, falou das lutas relacionadas ao feminismo, falou de como o homem não consegue lidar com os seus problemas, né? E a gente chega numa questão de uma violência tão grande dentro de uma escola e a gente simplesmente fala, é o videogame, né? É óbvio que a gente está só tampando o sol com a peneira e não querendo entrar em temas muito mais profundos, que são discussões sociais, são discussões muito mais elaboradas, né? Gu, e agora o que eu queria trazer aqui sobre justamente quais são as formas da gente tentar combater esse machismo, né?
de lutar contra esse machismo. A gente sabe do teu projeto aí também, né, com o Desmanchando, então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso e também falasse do teu projeto, né? Uhum. Na verdade, hoje a gente tem diversas iniciativas, assim, né, Má, que de alguma forma tentam desconstruir ou pelo menos dar uma abertura para o homem poder falar um pouco mais o que ele sente, o que ele pensa, enfim, para tentar amenizar esse fardo que parece que está no homem, que ele precisa ser de um jeito específico. Então, eu queria citar três iniciativas e depois falar dessa que a gente construiu aqui em Ourinhos, né, no interior de São Paulo. Mas uma é talvez um dos mais conhecidos, que é o Instagram Papo de Homem, né? E ele tem um trabalho muito bacana na questão da discussão do machismo. Tem um documentário que vai falar sobre toda essa construção, né, de como o machismo se estrutura, diversas entrevistas, enfim. Tem o Prazer Ele, que é uma outra iniciativa que vai falar um pouco mais da questão da vida sexual do homem, que a gente sabe que também é um tabu, que é uma demanda muito grande, né? A questão da performance na relação sexual, a questão de não poder broxar, a questão de ter que ser viril, a questão de ter que dar conta, né? E a terceira iniciativa, que eu acho bem interessante também, é o Homem Paterno, né, que também tem no Instagram, que ele vai falar mais especificamente da masculinidade ou das masculinidades relacionadas com a paternidade, né? Então, acho que hoje a gente sabe que as redes sociais, né, e tem um documentário que está pegando fogo agora da Netflix, que é o Dilema das Redes, né? A gente sabe que as redes sociais, elas nos movimentam e nos manipulam para diversas direções, né? Na verdade, a gente acaba sendo um pouco de marionete nessas redes sociais, mas existem diversas iniciativas que vale a pena a gente estar acompanhando. E um pouco inspirado por esses homens, né, por essas pessoas, por outros grupos que eu frequentei e debati. Aqui em Ourinhos a gente teve a iniciativa de criar um grupo que a gente deu o nome de Desmachando, e é um grupo que antes da pandemia se encontrava quinzenalmente, né, para discutir questões relacionadas à masculinidade e ao machismo. E no ano passado, a gente teve o privilégio de fazer um projeto em uma escola municipal aqui de Ourinhos, onde a gente trabalhou com jovens do 9º ano, né? Então, foi uma inscrição voluntária, foi falado sobre o projeto e os homens, né, os meninos ali, podiam escolher se eles queriam ou não participar. E aí a gente ficou bem feliz quando de 70, acho, meninos, foram 50 inscritos. Então foi um número bem bacana. Claro que isso diminuiu depois do primeiro encontro, mas a gente acabou ali com um número bem significativo, né? Entre 35 e 40 meninos. Então a gente ia uma vez por semana na escola e durante 1h30 a gente desenvolvia atividades com eles para eles falarem sobre os sentimentos que eles tinham, as emoções que eles tinham, né? Algumas dinâmicas para trabalhar com esses jovens. E eu acho que o mais legal de trazer aqui, mas que a gente conseguiu constatar lá, é a gente vem com uma geração muito diferente, né? A primeira dinâmica que a gente fez com os meninos, e aí a gente ia em um grupo, né? Eram 2 grupos, então tínhamos 3 homens do grupo Desmachando com um grupo e 3 homens do Desmachando com outro grupo. E aí nessa primeira atividade todos estavam juntos, assim, né? Os homens do Desmachando e os meninos, e tinha um responsável que fazia pergunta para o grupo, né? Então eram algumas perguntas relacionadas com a questão do machismo, né? Era tipo assim, você já se sentiu obrigado a beijar uma mulher porque os seus amigos falaram que você tinha que beijar? E aí, se a pessoa concordasse, tinha que dar um passo para frente. O que a gente constatou é que eles eram muito pouco machistas perto de nós, que estávamos ali também dando os passos, né? E o que a gente constata com isso? A escola é o melhor momento da gente poder desconstruir isso,
né? Porque eles ainda não estão minados demais nessa ideia de, você não pode chorar, você tem que ser pegador, você, sabe? Eles não estão minados nessa questão do machismo. Então, definitivamente a escola é o melhor ambiente para a gente conseguir trabalhar isso. E aí, consequentemente, a gente chega em homens futuramente muito mais, digamos, muito melhor trabalhados emocionalmente e, consequentemente, evita diversos problemas que podem acontecer, como a gente já falou aqui, né? Homens agressivos e violentos em casa, abusadores de álcool e drogas, com doenças relacionadas à saúde mental e até mesmo questões de suicídio, né? Então, são pequenos fatores que a gente faz no processo da educação que causam grandes consequências na vida adulta. Não, eu acho muito legal, eu gosto muito desse teu projeto, né, Gu? Eu acho que é algo fundamental, assim, eu acho que deveria ser implantado em todas as escolas, né? Porque, como tu falou, isso reverbera na sociedade, né? A gente está ali com esses adolescentes, essas crianças em construção ainda da sua personalidade, não tão ainda minados por essa estrutura tão machista, né? E às vezes até tem em casa algumas referências, mas a gente pode na escola apresentar novas referências, né? E é isso que eu acho muito importante, né? Essa convivência na escola que eu defendo sempre é justamente essa importância de conviver com o diferente, de ter novas referências, né? De saber coisas novas que talvez em casa os pais não vão ter essa condição de falar, enfim, não tem esse conhecimento, ou tem outras questões envolvidas, mas assim, eu acho isso extremamente importante e até por essa questão também da mulher, né? Porque o homem que vem dessa estrutura machista, vem justamente com essa ideia, né, de ser o cara do pegador, e aí vem a cultura do estupro, né, de a pessoa, da culpabilização da vítima, né, que a mulher acaba se tornando culpada pela própria violência que sofre, né, ou seja, até nos casos de feminicídio que a gente observa, como se existisse uma justificativa para o injustificável, né, então eu acho que esses trabalhos são muito importantes e eu acho que se for para a gente deixar aqui uma reflexão, né, ou uma sugestão, seria justamente a gente trabalhar essas questões do machismo dentro do ambiente escolar para evitar que esse machismo continue matando mulheres e homens, né? Porque a gente chegou aí a esse grande fechamento, né, de mostrar o quanto o machismo também está matando os homens, seja através do próprio suicídio ou de outras formas, né, onde eles expressam a sua agressividade. Direta ou indiretamente, não tem jeito, o machismo nos afeta de uma forma muito cruel, né? E nos afeta tanto homens quanto mulheres, em atitudes até extremas, como, por exemplo, o próprio suicídio, né? Estamos acabando, né, Mar? Você tá Estamos ligado no acabando, tempo. Já acabei de dar uma olhadinha aqui. Então, por isso que eu já vou encerrando. Queria agradecer muito, Gu, pelas tuas colocações, pela tua experiência nessa temática, né? Nessa tua experiência sobre morte. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, trazer mais esse tema ainda aqui na Alicerce, né? Agradecer todo mundo que ficou nos assistindo, nos acompanhando. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida também, alguma pergunta, vocês podem mandar para a gente por direct ou nos comentários, que a gente vai postar a live também no nosso feed. Então, fiquem bem à vontade para fazer os comentários e as sugestões. E queria agradecer todo mundo e principalmente o Gu por ter aceitado aqui esse bate-papo hoje. Mas para mim é um grande prazer. Eu falo que eu adoro falar sobre morte, porque eu acho que sempre que a gente fala sobre morte é uma forma de potencializar a vida, né? É uma chance da gente pensar, poxa, amanhã eu posso não estar vivo, então o que eu posso fazer diferente ou melhor hoje? E eu acho que é isso, né? Agradeço demais o seu convite e também agradeço demais a oportunidade de estar participando da própria Alicerce, que eu acho que tem sido um Instagram que a gente tem trazido bastante conteúdo, né? Trabalhado em diversos conteúdos, que eu tenho certeza que não faz bem só para a gente, né? Nessas elaborações, como também
para as pessoas que estão seguindo a Alicerce e estão vendo os conteúdos que estão postados. Enfim, obrigado. Então, até a próxima, gente. Obrigada. Até mais. Valeu. Obrigado.